Olá, segundo ano. Tudo bem? Saudade de vocês. Rezando para isso tudo passar logo, para a gente poder voltar à nossa vida normal. Enquanto isso, vamos unir forças, vocês aí e eu aqui, para a gente tentar fazer a nossa aula aí de geografia. Vamos aí ver a unidade 12, a população brasileira. Formação do povo brasileiro. A etnia brasileira formou-se pelo contrário de raça, línguas, culturas correspondentes aos grupos de imigração. Já habitavam na América muito antes do descobrimento. O indivíduo branco foi representado predominantemente pelos portugueses. Os negros provenientes da África. E os mongoloides que aqui existiam e que logo entraram em contato com outros elementos, os grupos linguísticos, Tupi, Gê, Guaribe, Pano. Assim, aos poucos, um novo tipo físico foi delineando as terras do Brasil, muito longe ainda de constituir uma raça, mas que já possuía essências características de etnia. Estudiosos optaram pelo termo etnia, utilizando para designar vários grupos populacionais, países que possuem traços comuns culturais e físicos, sentimento e identificação entre si. Então é isso que a história conta, que o povo brasileiro, foi formado a partir de mistura de grupos étnicos. O Brasil é uma grande miscigenação, que começou aí com a mistura, do branco, do índio e do negro. Aí ele tá dando para você aí que o branco com o índio dá o caboclo, o branco com o negro dá o mulato e o negro com o índio dá o cafuso. A população brasileira é bastante miscigenada, bastante misturada. Os principais grupos foram os indígenas, os africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Aqui também tem do lado os povos que chegaram mais tarde, os italianos, alemães, espanhóis, japoneses, libaneses, chineses. Não somos um povo idêntico com características semelhantes. Somos resultado de uma miscigenação, uma população mestiça. Os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, é o povo nativo. Dentre os principais europeus destacam-se os portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Surge no Brasil uma estrutura social totalmente inédita, marcada pelo genocídio. Lembra que eu falo que os índios foram exterminados, pelos até então colonizadores? Aí que tá as fases dos conflitos iniciais. O negro. Originário do noroeste do continente africano, onde atualmente os países da Nigéria, Mali. Os povos bantus eram agricultores, conheciam metalúrgica e viviam em aldeias, com um chefe. Devido ao tráfico negreiro, esses povos foram obrigados a cruzar o Atlântico e desembarcarem no Brasil, para exercer um trabalho compulsório de escravidão, a vinda dos africanos para cá. Foi a mais intensa mistura da época, a mineração, mistura de raça. A urbanização ocorreu devido ao êxodo do campo, pois os latifúndios rurais não ofereciam condições.
Aqui está passo a passo do desenvolvimento da população. Brasil caipira, Brasil sulista. Tendo em vista essa diversidade, raças culturais e etnias, o resultado só poderia ser miscigenação. Aqui está o crescimento da população, foi até o século XX, com o avanço da tecnologia na agropecuária, melhoria de condições sanitárias, avanços na medicina. Aí aumento da taxa de natalidade e diminuição da taxa de mortalidade. Então tem aumento da população. No século XXI, desaceleração do crescimento da população. Diminui a taxa de natalidade, diminui a taxa de mortalidade. Lembra por que diminui a taxa de natalidade? A entrada da mulher no mercado de trabalho, aumento, né, de métodos anticoncepcionais. A pessoa adia o casamento, de ter filhos. E a taxa de mortalidade continua aí, melhora as condições sanitárias, maior controle de doença. Aqui está a transição demográfica da população. O aumento de queda da natalidade se tornou tão significativa que a faixa etária passou a ser menor que a do período antecessor. Por que caiu? Por causa da urbanização, modernização da economia, melhorias das condições de vida, alimentação, água tratada, saneamento básico. Consequência disso, queda da mortalidade infantil, da fecundidade e da natalidade, aumento da expectativa de vida, melhor qualidade de vida. O ritmo do crescimento da população foi diminuindo, tá vendo? Natalidade, mortalidade, né? Começou a ter um planejamento familiar, aumentou o custo de filho, participação da mulher no mercado de trabalho, então a pessoa foi adiando a gravidez. E mortalidade, por que parou de morrer pessoas? Avanço na medicina, saneamento básico, distribuição de medicamentos. Aqui está o crescimento, né, da estimativa. Agora a gente nem sabe, né, gente, com essa doença aí, todos os conceitos vão ter que ser refeitos. Eu creio que esses gráficos vão se modificar. O pessoal que vive no campo, o pessoal que vive na cidade. Se você vê em 1960, a maioria dos brasileiros viviam no campo. E hoje é o contrário. Porque a galera saiu do campo, foi para a cidade, melhores condições de vida. Urbanização, que é o aumento das cidades. Crescimento da população brasileira. É a quinta maior do mundo, é a segunda da América. A população brasileira se concentra nas metrópoles. Se a gente olhar aí, né, no Brasil, a distribuição populacional é bastante irregular, havendo concentração nas zonas litorâneas, especialmente no sudeste e na zona da Mata Nordestina. A região sul também corresponde a um núcleo de muito importante. Juntas, reúne 82% da população, distribui 36% do território brasileiro. Aí, gente, eu separei umas videoaulas para vocês, né, para a gente poder aprender sobre esse tema de forma mais interativa, né, falando sobre esses temas, vale a pena, super explicativo, e qualquer dúvida me procurar lá no e-mail que está no site da escola, tá bom? Aqui também está um documentário sobre o povo brasileiro, né? A gente aí tem que ocupar nossa mente com coisas boas, então vamos, né, estudar aí. Então serve, vale a pena para vocês verem. Avaliação do primeiro bimestre, tá? Vocês,
né? Em relação à prova de geografia, estudem a prova de geografia pela unidade 10 e 11 que foi trabalhada em sala de aula, tá? A gente trabalhou lá em sala de aula. Em relação à avaliação geral, vocês entram no site da escola, acessem aí passo a passo e se não conseguirem entender, liguem para esse telefone para tirar maiores dúvidas sobre a avaliação geral à distância, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, saudades.